O fato de você ter treinado o seu time de vendas te transforma na pessoa mais mal equipada para identificar o verdadeiro problema das vendas não realizadas através dos leads. E eu vou te mostrar o porquê hoje nesse vídeo. Quando você perde a venda, automaticamente você já cria uma resposta pronta para isso, que na maioria das vezes vem da explicação número 1, o lead veio ruim, ou da explicação número 2, o vendedor não presta. E vem de uma certeza tão grande que você nem chega a investigar de fato o que aconteceu. Só olha para aquilo de maneira geral, fecha o card e vai para o próximo. Tá, aqui eu vou te apresentar o primeiro problema que eu apelidei de a cegueira do instrumento, que é onde você tem dois números confiáveis, os leads que entram e as vendas que fecharam, sendo que existe uma caixa preta nesse meio. Você olha o topo e o fundo do funil, mas esquece o que está entre eles. E o crime acontece ali no meio. Você tem que se perguntar, como está sendo o primeiro contato? Como é a qualificação? Existe follow-up? E a proposta, como é apresentada a proposta? Você sente a perda, mas não consegue identificar onde exatamente você está perdendo esse dinheiro. Você sabe que o lead não está fechando e automaticamente faz essa conta de leads versus vendas. Tá, mas por que faz essa conta? Porque seu cérebro não quer ficar em silêncio. Ele preenche essas informações. E para essas informações o que você tem de concreto, número de entrada e quantidade de resultado. Isso é muito comum. E até coloquei aqui que eu achei interessante, é que é como procurar uma chave embaixo de um poste. Você olha para onde tem luz e não exatamente para onde a chave caiu. Pensando ainda na cegueira do instrumento, que é o nosso primeiro problema, a gente vai para o CRM. E aí tem uma pegadinha. Você clicou no card e está lá escrito motivo da perda, preço. Automaticamente, você que treinou o seu time pensa, ok, isso é um lead desqualificado. E o motivo é o preço, sendo que a maneira como isso é apresentado não funciona como autópsia, funciona apenas como álibi. Álibi do quê? Álibi de que foi apresentada uma proposta e que o lead naquele momento não tinha condições de se comprometer financeiramente para aceitar a proposta. Aí você pensa, beleza, então é só medir isso aí e eu vou ter o resultado de como a minha operação está funcionando. Sendo que se você vai para uma planilha e olha taxa por etapa, está totalmente errado, porque não é sobre a etapa, e sim como está sendo o procedimento dentro dessa etapa. Fazer isso resolve a primeira cegueira, que seria do instrumento, mas tem uma segunda cegueira que contamina até o dado que você acabou de coletar, que é a cegueira do observador. Você não consegue ouvir a própria operação. E assim, eu acredito fielmente nisso, de quem treina o time tem uma rigidez para enxergar a operação de fora. Tá? E eu vou te mostrar aqui. Acontece pela mesma razão de que ninguém revisa o próprio texto, porque você lê o que quis dizer e não lê exatamente o que está lá. Super comum, você vai lá e escreve um texto ali no WhatsApp mesmo, no grupo, e na sua cabeça fez total sentido, sendo que você vai ler ele 2, 3 horas depois, você vê que tá esquisito ali. E é exatamente isso. Pelo fato de você saber como a call deveria ter sido, você aperta o play e escuta exatamente a call que você teria feito. Você projeta em cima daquilo. Tá, mas aí você pensa, pô, meu time qualifica bem. E aí você vai para a gravação e o que a gravação mostra? Minuto 1 gerou rapport, minuto 2 já foi oferecendo um preço. Beleza, e a qualificação? Como o cliente decide? Quem assina? O que o cliente já tentou? A tua solução se encaixa para aquele cliente? E aí você jurava que qualificava bem, sendo que a gravação mostra mais um orçamentista disfarçado do que um vendedor, sendo que você já ouviu isso antes e ainda não abriu os olhos. E aqui está o coração do problema. Uma cegueira tranca a saída da outra. Cegueira número 1, então é só medir, é só abrir o pipe, ver como é que está a taxa, puxar uma planilha, fazer um dashboard bonito, sendo que automaticamente você fecha a saída. Você olha o dado com o mesmo ouvido de quem preencheu a lacuna. É o seu time que você treinou. As pessoas estão preenchendo como você acredita que deveria ser preenchido. Você é uma parte muito interessada na resposta. Você que contratou o time, você que treinou, você defende o time para os seus sócios, ninguém ouve com neutralidade a operação que é filho dele. Tá, mas é o que é que dá para fazer hoje?
tá? E aqui vem a minha proposta de ação. Assim, a princípio eu quero te apresentar algo que você possa tomar como iniciativa sua e não contratar alguém, tá? Eu acho que primeiro você precisa enxergar o verdadeiro problema e se existe um verdadeiro problema. Porque eu tô aqui tentando falar com propriedade que o problema não está nos teus leads desqualificados, mas talvez esteja. Tentando falar com propriedade que talvez a culpa não seja só do teu vendedor que não sabe fechar, que é um péssimo closer, mas talvez ele seja um péssimo closer. Estou querendo dizer que tem algo ali no meio que não está feito de maneira correta. E aqui eu te apresento algumas coisas que você pode tomar como iniciativa. São duas coisas, na verdade. Primeiro, houve uma call crua, tá? Pega um negócio perdido, antes de ouvir, não olhe o CRM, não vê o motivo, o resultado, só ouve como se fosse um cliente. Você conhece o cliente, você sabe qual é o ICP, só pega aquela call e escuta na pele do cliente. Segunda coisa, lê os últimos 10 motivos de perda, os últimos 10 negócios, e aí se pergunte, quem foi que escreveu isso aqui? Foi o vendedor ou foi o orçamentista? Pega essa chamada, pega essa call e cronometra. Olha os pontos importantes, lembra do teu treinamento, lembra do que você sabe que tem que ser feito, lembra da investigação que tem que ser feita com o teu cliente e vê se está sendo feita exatamente como você ensinou. Eu acredito que um dos pilares para uma estrutura comercial dar certo é ter alguém na cabeça que entenda exatamente como funciona. Claro, mas estar nessa posição por muito tempo acaba te cegando de algumas coisas. O que eu trouxe aqui é para tentar tirar você dessa rotina e enxergar como você um dia enxergou. É lá na frente onde tudo começou. Então se coloque nesse lugar. Pense se o seu vendedor está fazendo as coisas de maneira correta e a partir daí tenha um filtro se realmente é o lead desqualificado ou se o problema está sendo o teu time comercial. Valeu!